noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso lar. Meu nome é Maicon, eu sou trabalhador da Casa Espírita Nosso Lar, que fica aqui em Pinhais. Então nós vamos iniciar nossas atividades, mas antes vamos fazer uma leitura e em seguida a prece. Então a leitura que eu vou fazer é do livro Pensamentos de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Reserva qualquer espaço de tempo para diminuires a carência vigente. Não alegues cansaço, nem te apresentes desanimado. O que tens, escasseia a outras pessoas. Conforme gostarias de receber um pouco daquilo que eles possuem em quantidade. Começa por seres tu aquele que oferece primeiro. Então convido todos à prece. Querido Deus, nosso Pai de amor, de bondade. Jesus, nosso Mestre, aqui nos encontramos reunidos em seu nome para mais uma noite de aprendizado, buscando no Evangelho o consolo, o amor, a paz que precisamos para seguir o caminho correto, buscando em Ti e em seus exemplos o melhor a seguir. Rogamos o Seu amparo para que possamos compreender e que possamos nesse momento, com Sua permissão, iniciarmos as atividades da noite. Que assim seja. Então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos iniciar agora a leitura e na sequência a gente vai conversando, comentando e refletindo, tá? Então, o item 1 é o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta, para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Vejamos que interessante. Nós sabemos, nós vemos em várias passagens, em vários estudos, que Jesus era perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Em várias passagens, eles enquadram Jesus com o objetivo de tentá-lo, de testar Jesus, de fazer com que Jesus se equivocasse com as leis, com os ensinamentos. E é lindo a gente acompanhar, é muito maravilhoso, eu gosto muito, particularmente falando, de ver essas passagens. Porque Jesus não só respondia as perguntas perante as Escrituras, como também sempre trazia algo a mais, sempre acrescentando, completando a lei. Por quê? Jesus tinha tem um conhecimento muito mais amplo do que qualquer outra pessoa, principalmente os doutores da lei. Pois os doutores da lei da época, naquela época, eram os que continham maior inteligência intelectual, eram os que tinham maior sabedoria das leis, eram as pessoas mais inteligentes. Só que eles não sabiam ou não acreditavam que estavam querendo testar o Messias, Então é lindo de ver. Então Jesus, além de trazer a lei, ele aplicava a lei. Jesus é o Evangelho. Jesus vivenciava.
Então, muito diferente dos doutores da lei, que somente sabiam das leis, mas pouco era aplicado. E Jesus, com o seu, né, com toda a sua sabedoria, com toda a sua amorosidade, trazia um complemento para a lei. Então vejamos que interessante que ele continua aqui, ó. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Ou seja, muito naquela época, era aquelas leis de não faça isso, não faça aquilo. Jesus responde com essa lei e traz um pouco mais. Vamos fazer algo também. Então não basta apenas não fazer o mal. É necessário fazer o bem, fazer o movimento. Porque se nós pararmos para pensar, não fazer o mal até que é fácil. Mas é necessário um movimento. Então, hoje, para nós, não serve mais simplesmente não fazer o bem. Não fazer o mal. Desculpe. Eu tenho que fazer algo. Tenho que me mexer, eu tenho que me movimentar. Ah, eu vou ficar no meu cantinho, sossegadinho aqui, não vou fazer mal para ninguém. Não basta. Jesus trouxe. Façamos o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Jesus está complementando, está acrescentando. Então é lindo, é maravilhoso. E nós sabemos que, né, através de Jesus, que é o maior mandamento, porque através desses dois mandamentos conseguiremos desenvolver todas as virtudes. E automaticamente estaremos cumprindo com o resto dos mandamentos e das leis. Porque a partir do momento que eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eu vou estar desenvolvendo todas as virtudes. Está aí toda a lei. É isso que Jesus está dizendo. Toda a lei. É como se Jesus estivesse resumindo todas as leis em duas. Então, se você cumprir essas duas, né, na nossa linguagem, você está salvo, né? Mas será que nós, o que é, né? Será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? E nós temos Jesus como o guia e modelo. Porque Jesus veio nos mostrar o que fazer. Ou seja, Jesus não fez nada contrário à vontade de Deus. Jesus veio e fez 100% a vontade de Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Jesus veio e aplicou o Evangelho na sua vivência. Jesus amou o próximo como a si mesmo. Então nós vamos refletindo sobre isso e vamos nos apegando. Nós precisamos nos apegar a esses dois mandamentos. E Jesus foi testado várias vezes. Jesus foi traído. Jesus foi caluniado. E nem por isso deixou de fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo. E amar o próximo como a si mesmo. Porque não tem como eu amar o próximo se eu não me amar. É necessário se amar para poder amar o próximo. E muitas vezes nós confundimos isso com egoísmo. Ah, mas eu não posso amar. Eu preciso amar o próximo para depois me amar. Não é assim. Isso não é egoísmo. Nós sabemos, né, que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, mas muitas vezes nós ficamos com medo do orgulho e do egoísmo e acabamos se equivocando.
É necessário se amar para depois amar o próximo. E é interessante que naquela época muitas traduções, eles tinham uma outra interpretação. Então, quem era o meu próximo? Ah, é o meu familiar? É o meu irmão? É o meu pai que está na minha casa? Minha mãe que está na minha casa? Muitos deles traziam essa interpretação. Lá no fundo, sabendo que é errado, né? O próximo não é só aquele que está do nosso lado. O próximo é a humanidade. É isso que Jesus veio trazer para nós. E Jesus explica muito bem isso. Numa outra passagem, quando Jesus é testado novamente, que é a parábola, e Jesus conta a parábola do bom samaritano. Inclusive, deixo a dica aqui para quem não assistiu, o Haroldo Dutra Dias explica muito bem essa parábola. E é lindo. Ali Jesus está trazendo a parábola do bom samaritano com uma clareza, trazendo referência ao próximo, né? Que muitas vezes para nós o próximo é pai, mãe, irmão, mas não, o próximo é a humanidade. E vejamos que interessante, todos nós fazemos diariamente a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Se não fazemos todos os dias, mas já fizemos milhões de vezes a oração do Pai Nosso. Só que se a gente refletir a oração do Pai Nosso, como é que inicia? Pai Nosso que estás nos céus. Por que Jesus está trazendo Pai Nosso? Não é o meu Pai, não é o seu Pai, é o Pai da humanidade. É o Pai Nosso. Então, através daí, a gente começa a refletir que o meu próximo não é o meu familiar do meu sangue, não é o meu irmão de sangue, não é meu pai de sangue, minha mãe de sangue. Sangue é simplesmente uma questão do corpo físico que é necessário para se medir outras questões. Mas na questão espiritual, o sangue pouco valia. Perante a nossa família espiritual, pouco valia o sangue. E se Deus é nosso Pai, nós todos somos irmãos. E como é que eu vou amar a Deus se eu maltratar os seus filhos? Que pai que gosta de ver seus filhos se maltratando, não se cuidando um dos outros? Que pai que vai gostar de ver um filho maltratando o outro? Os irmãos brigando, né? Que pai que gosta? Então nós fazemos essa oração que Jesus nos trouxe e não refletimos muitas vezes. E nós, né, hoje, né, trazendo isso como humanidade, é o que nós precisamos. E hoje nós estamos vivendo um momento maravilhoso, que é o momento de transição planetária, aonde o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passar a ser um planeta de regeneração. Mas nós estamos na transição, nós estamos no meio do vulcão, no meio do tornado, onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E como é que eu vou amar o próximo, sendo que eu estou vendo tantas coisas assim? Mas é a oportunidade que nós temos. Porque hoje, devido a essa pandemia, não tem mais. Temos ainda a separação geográfica, Brasil, Estados Unidos e outros países. Temos. Mas estamos vivendo numa oportunidade onde Deus está nos dando a oportunidade de enxergarmos, nos cuidarmos um dos outros. Não somente dentro de casa, não somente dentro do nosso município, não somente dentro dos nossos estados ou cidades, nem somente dentro dos nossos países. Porque o Brasil necessita que os Estados Unidos estejam bem para poder caminhar bem. Essa pandemia está transformando, está mudando muitas coisas. Estamos sofrendo, estamos.
Mas Deus está no controle, está tudo sob o controle de Deus, né? Nada fora do controle. Mas é lindo a gente ver que tem países doando vacina para outros países. Porque não adianta eu cuidar só de mim mais. Não tem como se fechar. Mesmo se fechando, todos vão se prejudicar. Se todos não estiverem bem, o planeta não caminha. Nós vimos há pouco tempo Estados Unidos doando várias doses de vacina, né? Doando para outros países. Que lindo isso. Ah, mas isso aí tem interesses por trás? Tem, mas a gente não pode enxergar assim também, né? Temos que enxergar sempre o lado bom das coisas e alguma coisa, muita mudança está acontecendo. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a maior lei. É o mandamento maior. E nós só vamos chegar nas outras virtudes, nos cumprir as outras, quando a gente aprender essas duas. Ou seja, cumprindo essas duas, que Jesus resumiu, né, em duas, estaremos automaticamente cumprindo os outros mandamentos, as outras leis. Então Jesus vem trazer, e nós estamos vivendo num momento que nós temos que enxergar a família universal. Não é mais só a minha família dentro de casa, eu tenho que amar todos. Cuidar de todos. Porque se a gente parar para pensar, né, a gente ama quem nos ama. É fácil amar quem me ama. Agora vai amar aquele que pisa no meu calinho, aquele que me persegue, aquele que me calunia. Né? Tá aí o desafio. E Jesus passou por tudo isso. E passou para nos ensinar que é possível e que esse é o caminho. E ele disse que se queremos chegar ao Pai, tem que passar por ele. Ele nos ensinou, ele nos trilhou. Não tem como nós falarmos, ah, Jesus, mas você não sabe como que é. Sabe. Ele já passou por tudo isso. Daí às vezes a gente escuta as pessoas falando, algumas pessoas, alguns espíritas falando, ah, mas Jesus era Jesus. Como se Jesus fosse privilegiado. Nós sabemos que Jesus, que com Deus não existe privilégio. Jesus não seria soberanamente justo e bom se desse privilégio a uns filhos e a outros não. Jesus sabe tudo que nós passamos, porque ele já passou por isso, porque ele foi criado simples e ignorante como todos nós. Jesus passou por todos os processos, só que hoje está na condição de espírito puro, devido à sua caminhada, devido às suas escolhas. Então nós temos que enxergar Jesus como um espírito que foi criado como nós. E que se ele está nessa condição, nós também temos condição de chegar. Só que isso também nós sabemos que não é da noite para o dia. É uma caminhada muito longa. E para nós enxergarmos Jesus com um conceito um pouquinho maior, né? Qual que é a diferença de nós para Jesus? Né? Como que Jesus conseguiu, né? Quanto tempo levou para isso, né? E não me recordo bem agora a fonte, mas a espiritualidade nos diz que os sóis que Jesus viveu, os sóis que Jesus caminhou até chegar à condição de espírito puro, já não existe mais. Os sóis que Jesus caminhou já não existe mais. E a ciência nos traz que o sistema solar tem a vida útil de mais ou menos 15 bilhões de anos. Ou seja, o nosso sistema solar, daqui a 15 bilhões de anos, vai se acabar. Tem um tempo útil para isso.
E a espiritualidade nos diz que os sóis que Jesus habitou já não existe mais. Detalhe, está no plural. Então, quanta caminhada Jesus já passou, gente. Quando nós estamos sozinhos, quando estamos tristes, quando estamos sendo caluniados, Jesus sabe. Jesus sabe disso. Ele sabe o que é porque ele passou. E na última encarnação, ele passou por provas e expiações de todos os sentidos. Foi traído, perdoou. Foi abandonado, ficou sozinho. Porque aonde estavam os apóstolos no momento da crucificação de Jesus? Ele estava sozinho. Todos fugiram. Então Jesus sabe bem o que é se sentir sozinho. Sozinho, é claro que não. É no sentido figurado, né? Que nós estamos falando aqui, se referindo, né? Mas por quê? Porque Jesus vem nos trazer que toda caminhada é individual. Ninguém caminha, ninguém atinge a luz, ninguém consegue dividir sua luz. Ou seja, estamos caminhando juntos, mas cada um com a sua individualidade. Acredito que todos nós, no momento que decidimos dar um passinho a mais na nossa caminhada, buscar um pouquinho mais, muitos amigos foram se afastando, muitas amizades, muitos familiares. E isso é natural, isso é normal. Muitas vezes nos sentimos sozinhos quando estamos em busca de uma melhora espiritual. E Jesus veio nos mostrar que é assim. Mas Ele não nos abandona, Ele está ao lado de todos nós. Ou seja, Jesus é nosso mestre. Nós temos outros exemplos, né? Tem vários espíritos que passaram por aqui, deixaram, né, a sua história. E a gente pode pegar isso como referência para seguir também, né? Como motivação. Mas como é que eu vou amar Deus sobre todas as coisas, sendo que eu amo tantas outras coisas? Porque nós estamos aqui sempre em busca de coisas, né? Porque nós somos espíritas, mas muitas vezes esquecemos que estamos aqui para passar por provas e expiações. Porque nós sabemos que não estamos aqui reencarnados numa colônia de férias. Para se divertir, para gozar, para... Não que não podemos, mas nós sabemos que estamos aqui para caminhar, para aprender. Para passar por provas e expiações, para desenvolver virtudes, para aprender a amar, porque nós não sabemos amar. Então é através dos exemplos, é através desse guia da humanidade que nós vamos conseguir chegar lá em cima. Então, para amar Deus, eu preciso aprender a desenvolver virtudes, para que eu possa perdoar meus irmãos, perdoar as ofensas. E nós, muitas vezes, cometemos erros e queremos que o outro nos perdoe. Mas será que nós perdoamos as ofensas que nos é feito? Porque para o outro o outro precisa me perdoar, mas será que eu perdoo o outro? E Jesus nos diz que não é necessário. Não, quando Pedro, né, pergunta para Jesus quantas vezes eu preciso perdoar, e Jesus diz que não é 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre.
um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus traiu, entregando-o. Todos os seus amigos o abandonaram. Ele já sabia, mas ele estava com o Pai. Com o Pai nosso. E nós pegamos exemplos de Jesus, mas nós temos vários espíritos que passaram por aqui e nos deixaram tantos exemplos. Tem uma história do Chico que eu acho muito, muito linda. Que o Chico, várias pessoas moravam na casa do Chico. E teve um menino que foi morar na casa dele e que gostava de ofender o Chico. E depois pedia perdão. Ofendia o Chico, depois ia lá e pedia perdão. E teve uma vez que esse menino ofendeu o Chico de uma maneira bem rude, bem grosseira. E pediu perdão pro Chico. O Chico falou: meu querido, eu te perdoo pelo que você fez e te perdoo pelo que você ainda vai fazer. Então você veja que lindo a capacidade de perdoar. Você veja que lindo. É um exemplo. Porque a partir do momento que a gente perdoa, nós somos perdoados. A partir do momento que nós começamos a amar, nós seremos amados. É isso. E para isso nós precisamos aumentar a nossa comunhão com Deus. Para enxergar o outro. Para compreender o outro. Que cada um está no momento. Aceitar o outro como ele é. Enxergar. Porque muitas vezes nós cobramos do outro algo que ele não tem para nos dar. Nós cobramos do outro algo que ele não ainda desenvolveu. Nós cobramos dos nossos filhos algo que eles ainda não sabem. Então é a partir daí que nós começamos a amar. Porque também existe uma questão muito importante que a gente precisa refletir, que é sobre o amor. Nós não temos aí, nosso conceito de amor é muito pequeno. E nós achamos que para desenvolver virtudes nós precisamos fazer grandes coisas. Mas não é nós não vamos conseguir grandes coisas se não começarmos das pequenas coisas. Então é numa ofensa. É no momento quando a pessoa não me deu um bom dia. O que eu penso dessa pessoa quando ela não me dá um bom dia? Quando ela me olha com uma cara um pouquinho mais fechada. Será que eu retribuo? Né? Ou será que eu tenho compaixão e chego para saber se está acontecendo alguma coisa, se ela precisa de algo? Ou simplesmente eu respeito a condição que ela se encontra no momento? Eu já estou perdoando. Então, nas pequenas coisas. Às vezes alguém não nos deu um bom dia, nós nos magoamos. Sem nem saber se a pessoa nos viu, às vezes a pessoa nem nos viu. Às vezes realmente ela não está bem. Às vezes ela está com um pensamento muito forte, não conseguiu, né? Não nos enxergou, né? Então é nas pequenas coisas. Mas para isso nós temos que nos vigiar. Nós também precisamos nos conhecer. Nós também precisamos nos perdoar. Porque se nós não conseguirmos nos perdoar, nós não conseguiremos perdoar o próximo também. E pegando mais um exemplo, né, que nós temos Jesus como nosso guia e modelo, né, mas nós temos exemplos de espíritos, né, que reencarnaram aqui,
e nos trouxeram tantas lições, tantas motivações, né? Temos a Madre Teresa de Calcutá, que espírito evoluidíssimo, dedicado ao bem. E me recordo de uma matéria que eu vi, onde o repórter pergunta para a Madre Teresa: Madre, quando a senhora ora, conversa com Deus, o que a senhora fala para ele? E ela responde: eu não falo nada, eu só escuto. E quando o repórter, não satisfeito, pergunta: e o que Deus fala para a senhora? E ela responde: ele não me fala nada, ele só me ouve. Ou seja, essa relação com Deus não tem como explicar. Cada um tem a sua, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito. Todos nós, né, gostamos ou queremos chegar à humildade, né? E nós temos aí o grande, né, Francisco de Assis, que é um grande exemplo de humildade, né, Francisco de Assis, né? Nós gostamos muito, aprendemos muito com ele. E ele é um grande exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a si mesmo. E nesse momento que estamos vivendo, nunca houve tanta necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, trazendo para a nossa realidade, até agora, nós conseguimos, na linguagem, né, mais grosseira, assim, nós conseguimos tapear. Mas da agora para frente, não conseguiremos viver sem Deus, sem estar em comunhão com Deus, sem acreditar em Deus, sem amar a Deus. Não conseguiremos mais. Com toda essa transição, nesse ápice que estamos vivendo hoje, não teremos forças de caminhar sem Deus. Nunca tivemos, mas agora impossível. São famílias que estão, né, sendo muitas desencarnes em massa, familiares perdendo seus entes queridos, doenças que vão deixar aí, estão deixando, né, tantos sequelas. Então nunca se houve tanta necessidade de se apegar a Deus. E nós estamos vivendo isso na prática. Então nós precisamos nos apegar nessa oportunidade e começarmos com passinhos pequenos, sem grandes coisas. Não dá para dar saltos. A gente sempre fala isso aqui, né? Não dá para dar saltos. É passinho a passinho. Nós temos Jesus como exemplo. Temos tantos espíritos que veio e nos trouxe tantos exemplos. E como nós falamos, amar Deus sobre todas as coisas, não vamos conseguir ainda. Devido à nossa condição materialista. Mas aumentar a nossa comunhão com Ele, sim. Questões espirituais. Porque hoje pouco vale o que temos. Devido a toda essa pandemia, pouco vale o que temos. Na verdade, nunca valeu muito, mas nós, como materialistas que somos, sempre estivemos em busca de ter. E hoje precisamos ser muito mais do que ontem. Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar para que o outro não seja prejudicado. Então são oportunidades que estão sendo sugeridas para a gente. E nós podemos
chegar à conclusão, né, de todas as reflexões, pegando o nosso querido, a querida oração do nosso Francisco de Assis. Porque neste momento nós nunca estivemos tanto nas mãos de Deus como estamos agora. Porque nós nos achávamos donos da nossa vida, como se nós fizéssemos tudo na hora que quiséssemos. Mas hoje nós precisamos nos espiritualizar. Nós precisamos se apegar a Deus. Nós precisamos amar o próximo para conseguirmos caminhar. E eu queria concluir essa conversa nossa trazendo a oração do nosso querido Francisco de Assis. Essa oração que nos inspira a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o próximo como a si mesmo. E Francisco de Assis inicia a sua oração dizendo, essa oração linda: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. Nesses momentos de pandemia, que nós possamos buscar em Deus, através dessas reflexões, através dessa oração, que serve como inspiração, como manual, para buscar em Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o próximo como a nós mesmos. Vejamos que lindo essa oração. Um grande exemplo que foi Francisco de Assis, que de uma de suas passagens, quando ele faz uma viagem, uma longa viagem, chega até o seu destino com fome, com sede, com frio porque nevava muito. Chega em frente ao monasteiro e não a abrem para ele entrar. Nesse momento, ele começa a dançar. E um dos seus companheiros que estavam junto fica preocupado, achando que ele enlouqueceu, e pergunta: Pai Francisco, o que faremos agora? Por que está sorrindo? Por que está dançando? E o Francisco de Assis responde: estou muito feliz, porque nunca estivemos 100% nas mãos de Deus. Hoje, todos nós nunca estivemos tanto nas mãos de Deus, nos momentos tão difíceis que estamos passando como hoje. Que possamos nos apegar a Deus, que possamos desenvolver o nosso ser, que possamos amar, enxergar o próximo para continuar a caminhada.
Deus está acima de todas as coisas. E é com essa linda oração que nós encerramos as reflexões desta noite. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado a todos.